Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos dois presidentes, o Fernando Collor e o Itamar Franco. Fernando Collor governa de 1990 até 92. Nós vamos entender mais à frente o porquê que o seu governo é interrompido. A princípio, ele é eleito e na sua campanha ele apresenta uma nova proposta que é baseada no neoliberalismo, ou seja, uma ideia de livre mercado onde o próprio mercado se regula por ele mesmo, tendo menos interferência do Estado. Essa é uma proposta supostamente nova que encanta parte da população, principalmente os empresários. É importante ressaltar que ele é eleito de forma direta, ou seja, agora a população age diretamente na escolha do presidente e do vice, e o seu vice é justamente o Itamar Franco, que vai dar sequência ao seu governo quando o Collor é impeachmentado em 92. Durante a eleição, ele se contrapõe justamente ao nome do Lula, que tem a proposta mais intervencionista, onde o Estado se apropria, interfere na economia, então ele é o oposto. E muita gente com medo, com receio do governo do Lula, acaba indo para o lado do Collor e abraçando essa ideia do neoliberalismo, que é o grande slogan do governo dele, é a grande marca. Muitos comerciais, inclusive, utilizando a metáfora do elefante. O elefante dentro de casa, o elefante na cozinha, sendo um empecilho, sendo um incômodo. E o elefante representa justamente o Estado nesse caso. Então, para eles, a grande campanha se faz em cima da não intervenção do Estado. Por isso que nesse governo o Brasil vende muitas empresas estatais, ou seja, privatização. E a privatização, ou as privatizações, sempre tem mais de um lado da moeda. Ela beneficia uma parte da população, mas por outro lado é prejudicial a outra. O governo do Collor vem sendo assolado por uma grande inflação. Nós vemos que não é apenas o governo do Collor, mas os governos anteriores tiveram o mesmo problema e foi o ponto principal a ser resolvido. Dessa forma, a tentativa de resolver esse problema por parte do Collor é bem problemática, porque ele se apropria das reservas bancárias da população. Isso causa um pânico, causa um medo, porque as pessoas veem a sua economia sendo retirada por parte do Estado, justamente indo de forma oposta a tudo aquilo que ele prometia. Se ele prometia um Estado livre, indo com ideias liberais, por que então nesse momento ele estava interferindo na conta bancária das pessoas, nas reservas monetárias das pessoas? Portanto, ele não pratica exatamente aquilo que ele prometia. E isso pega a população de surpresa. Mais à frente em seu governo, ele vai ser assolado por um grande problema na parte de corrupção. E não vem por parte da oposição do governo, mas sim pelo irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, que solta na mídia algumas informações de que o irmão tem grandes esquemas de corrupção. Isso assusta todo mundo, as pessoas são pegas de surpresa. Inclusive, o maior caso de corrupção que se deu durante esse período ficou conhecido como o caso do PC Farias. PC Farias era um empresário que foi muito ligado à campanha de Collor, foi ligado ao governo do Collor também, e tinha um grande esquema de corrupção, também de tráfico de influência. Então, era vendido ou comprado pelos deputados, pelos representantes do povo na Câmara, era comprado a participação dessas pessoas. Esse é um dos pontos do esquema de corrupção, mas também tivemos a lavagem de dinheiro. Isso vai enfraquecendo esse governo até que abrem uma CPI contra o Collor para que ele seja impeachmentado, que ocorra um impeachment com ele. Ele tenta sair antes do governo, mas as pessoas seguram ele para que ele possa ocorrer o processo do impeachment e assim ele fica fora da política por 8 anos.
Com o fim, então, do governo de Fernando Collor, que foi o primeiro presidente de toda a América Latina a sofrer o processo de impeachment, assume seu vice Itamar Franco. Ele vai dar continuidade nas ideias do Collor, mas vai acontecer algumas mudanças. Ele termina de 92 até 95. O ministro da Fazenda de Itamar Franco era o Fernando Henrique Cardoso, e eles vão desenvolver um novo projeto, o Plano Real. Antes disso, só vou ressaltar uma coisa: foi feito um plebiscito para que as pessoas pudessem opinar, pudessem escolher entre o parlamentarismo, o presidencialismo e a monarquia. E como nós sabemos, o povo escolheu pelo presidencialismo, o sistema que nós utilizamos até hoje. Vamos voltar então à questão econômica, lá com Fernando Henrique e com Itamar Franco. Eles colocam em prática o Plano Real. No que consiste o Plano Real? É mais uma tentativa da troca de moeda, já que a inflação estava muito grande. Em 1993, a inflação ultrapassa 2.000% ao ano. Então, é uma tentativa de diminuir essa inflação. E como que isso vai acontecer? Então, vai ter um processo lento até que o real se instale, essa nova moeda. O governo promove um reajuste fiscal. O que é essa tentativa? Tenta gastar menos e arrecadar mais a partir de tributos, a partir de novas taxas. Antes de se instalar o real, tem um período transitório onde é utilizado o cruzeiro real. E ele tem base em uma sigla que foi conhecida como URV, Unidade Real de Valor. E como isso funcionava? Os preços, por exemplo, nas prateleiras eram em URV, nessa unidade. E ao pagar, tinha uma conversão da URV para o cruzeiro real. E a diferença entre um e outro, o que dava a comparação entre um e outro, era o Banco Central. Era atualizado essa comparação todos os dias. Então, os preços eram etiquetados de uma forma, mas a forma de pagar era outra. Mas isso foi um período transitório até que em 94 se instala de vez o real, essa moeda que nós utilizamos até hoje. É importante ressaltar que o controle da emissão dessa nova moeda tinha o lastro em dólar. Então era dessa forma que era controlada a quantidade de dinheiro que seria impresso. Com isso, nós temos a principal parte do governo de Itamar Franco. Fazendo um breve resumo aqui, começamos com Fernando Collor em ideias neoliberais que agrada parte da população, principalmente o empresariado. Chega ao governo, começam as privatizações, mas por outro lado ele interfere diretamente na conta bancária das pessoas, resgatando para o governo parte dessas economias, e surgem os escândalos de corrupção que são delatados pelo seu irmão Pedro Collor. Após isso sofre o processo de impeachment, chega o Itamar Franco e o auge do governo de Itamar Franco é instaurar o Plano Real. Obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.